Galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo no canal Li no Livro e hoje é dia de mais um vídeo de vlog de leituras da semana. Hoje então é domingo à noite, mais especificamente dia 30 de maio, para ver como eu estou super perdida. E decidi então me dar abertura a este vlog que eu deveria ter feito no começo do fim de semana, mas vocês sabem como funciona. Hoje então, na verdade o fim de semana como um todo foi um fim de semana super gostoso, a gente ficou... eu fiquei lendo bastante, dediquei bastante tempo à leitura. Claro, né, a gente não tá podendo sair, não tá podendo fazer muita coisa, mas eu meio que deixei a casa de lado, porque também, né, não vivemos só pra isso. E também eu tava com um pouquinho de cólica, enfim, aqueles dias não muito legais da vida, então eu decidi ficar basicamente só lendo e me dedicando aí às minhas leituras. É claro que depois de um momento a gente começa a ficar, né, com uma dor nas costas, na bunda, então tem que levantar, se esticar e tudo mais, e tentar assistir um filminho, dar uma dispersada, porque... eu, pelo menos, não consigo, tipo, ler um dia inteiro, assim, sabe? Apesar de que no sábado, por exemplo, eu comecei a ler umas 8 da manhã, entre algumas pausas e outras coisas que a gente para pra mexer no celular, tudo bem? E li ali até umas 3 horas da tarde, meio direto, que o almoço saiu um pouco mais tarde. E daí eu fiz uma pausona, acabei lendo mais um pouco à noite e tal. Então, e assim a gente vai indo, eu não consigo fazer super tudo, assim, diretão. Mas eu estou muito feliz porque amanhã, segunda-feira, eu vou conseguir me vacinar, então chegou minha vez. Uhul! Aqui em Curitiba, então, tá com mais de 25 a partir de amanhã para comorbidades, então eu acabo entrando pelo IMC e estou super feliz. Uhul! Só veio vacina e amanhã será meu dia. Infelizmente, eu fico super feliz por mim mesma, mas eu fico muito triste pelos meus familiares, meus amigos que ainda não podem se vacinar e que alguns vão demorar muito tempo para conseguir. Mas seguimos na luta aí, né, já que não temos pessoas competentes para comprar mais vacinas para nós. Agora não tem mais, né, mas quando podia comprar, não comprou. Seguimos aí na luta, né, acreditando num futuro melhor. E, então, vamos aos livros, né, que é a parte que importa. Eu dei continuidade, então, na nossa parte de noite, mas eu confesso que eu tô, tipo, meio chateada de continuar lendo esse livro. Ele tem uma temática interessante, ele traz uma história diferente, mas ao mesmo tempo, nossa, é muito difícil de ler, é muito complicado. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, a parte que eu tô aqui, ó, por exemplo, essa parte tem diálogos. Os diálogos estão no meio do rolê. Tipo, ó, vou ler um pedacinho pra vocês, não é spoiler, tá? Essa casa não é mais segura, disse Stephen. Temos que sair o mais rápido possível. Temos os carros, os passaportes, papapá. Enfim, ele vai contando, e daí, sei lá, no meio aqui, e Laura o anulou. Tipo, tem os diálogos dos personagens no meio do parágrafo. Isso acaba com a minha vida, entendeu? Porque é só aquele monte de tijolo de coisa pra ler e... enfim, demora um monte. Claro que se fosse separado por diálogos mesmo, o livro teria, então, sei lá, umas 800 páginas. Não estamos reclamando do formato, mas é porque, mesmo tendo diálogos, ele é super denso. Então, desde do último update que eu fiz pra vocês, eu avancei mais 130 páginas, mas, olha, tá difícil, tá difícil. E apesar da parte que eu tô, ela deu uma mudada no foco da narrativa, ele tá narrando agora uma coisa que aconteceu antes, sobre o ponto de vista de outro personagem, o que eu tô achando até legal, porque começa a explicar um pouco mais e você entender mais um contexto de tudo que tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, meu Deus, não vai! Tipo, é muito cansativo. Eu sou uma pessoa, assim, que às vezes tá super relaxada pra ler, às vezes não tá tanto. E principalmente final de mês, que você quer fechar sua TBR, que já não deu certo, óbvio, é complicado você tá muito tempo lendo o livro. E eu sento pra ler e, sei lá, eu passo 1 hora, eu leio 20 páginas no máximo, assim, chorando, entendeu? E em comparação com outros livros que são mais rápidos, que são mais amorzinhos, que são mais devagar, que são mais assim fluidos, vai, sei lá, 40, 50 páginas por hora. Não que eu fique contando, mas porra, você passou a manhã inteira sentada lendo, daí você leu 50 páginas, puta merda, né? Cansa e vai dando uma desmotivada. Mas eu tô pensando como que eu vou esquemar isso, já que realmente dificilmente eu vou conseguir terminar ele até amanhã, né? A não ser que eu só leia ele hoje à noite e leia ele amanhã à noite, assim, frenético e não pare até acabar. O que eu acho que não vai acontecer, porque
eu canso muito fácil dessa leitura. Mas se eu decidir então que eu não vou fazer isso pra acabar logo, eu vou dividir, sei lá, 20 páginas por dia, ou 1 hora por dia pra ele, e vou lendo em doses homeopáticas só pra terminar mesmo. E assim, não é exatamente uma história ruim, mas é uma história que não anda, tipo, sabe, nem o tempo todo tá falando do que eu quero. Ai, eu sei, estou aqui desabafando minha vida. Mas acontece. E olha que eu tive uma dificuldade de ler, por exemplo, A Família Mandible, que foi uma escrita mais densa, uma escrita mais demorada, e não foi que nem tá sendo esse aqui. Esse aqui tá caprichando, né? Mas enfim, como ele me decepcionou na vida e a coisa não anda, eu tinha super a minha sonho de princesa de terminar ele no fim de semana, eu vi que eu estava ficando mais irritado com a leitura e ia me atrapalhar de gostar da história, eu decidi trocar então de livro e comecei a ler um livro xixizinho. Eu vi algumas resenhas aleatórias durante essa semana, pessoas falando que tinha lido esse livro. Claro que ele já hypou um ano atrás, mais ou menos, mas eu fiquei com muita vontade de começar e comecei Amores Verdadeiros e terminei. Ah, foi lindo. Na verdade, eu comecei ontem ao meio-dia e terminei hoje de manhã. Eu só não terminei ontem porque chegou uma hora assim que já era 1 hora da manhã e eu tava lendo meio que com sono e eu fiquei com medo de não aproveitar, sabe? Não gostar tanto assim quanto o livro merecia, por eu estar com sono. Então daí eu decidi parar e como teve um buraco aí no meio do dia que eu parei de ler, eu fui fazer outras coisas, acabou que não deu tempo. Mas eu teria lido tudo num dia se eu tivesse começado de manhãzinha em vez de ter pego aquele livriscos. Mas enfim, ai, que livro maravilhoso. Eu tava com... Eu não sei bem que expectativas que eu tinha com ele, porque, claro, eu amei Daisy Jones. Eu li primeiro Daisy Jones, depois li Evelyn Hugo e amei os dois. Acabei gostando, acho que mais de Evelyn Hugo, porque, enfim, por estar tão próxima da personagem. E eu fui ler esse aqui meio com um pé atrás, porque eu não sabia... eu sabia que não era uma história super grandiosa, que nem as outras, mas eu sabia que era uma história que muita gente gostava, teve gente que teve algumas ressalvas, mas eu não sabia exatamente por quê, né? Lá na época que ele foi lançado, eu lembro de muita gente falando dele, mas eu já tinha esquecido, sabe, o hype. E foi sensacional, que história maravilhosa. Tipo assim, é muito difícil porque Evelyn Hugo e Daisy Jones têm toda aquela grandiosidade delas, por ser histórias de duas pessoas famosas, uma banda de rock e uma estrela de Hollywood. Então, óbvio, vai ter coisas assim, do mundo fora do nosso, digamos assim, que super encanta a gente, né? Pra mim pega muito, principalmente... os dois pegam, não tem. Os dois é muito legais. Mas esse aqui, ele é uma história que... O plot dele é tão legal, a forma como constrói o personagem, o dilema que a personagem vive. Não sei se vocês conhecem, já devem conhecer. Mas aqui a gente acompanha a Emma, que ela foi casada por muitos anos com o amor da vida dela, o Jesse, e ele desaparece num acidente de helicóptero. Então, dali, depois 5 anos depois desse acidente, mais ou menos, 3 anos, eu não lembro bem exatamente, mas acho que é 3 anos, depois dessa história do acidente dele, ela já tá noiva, ela decidiu, assim, depois de muito tempo sofrendo, seguir em frente, ela se apaixona de novo e ela tá noiva e vai casar, e é quando o Jesse volta pra casa, né, ele é resgatado. Então, é surreal, assim. É muito difícil você ler o que ela tá passando, tudo que ela pensa, e você fica tentando imaginar o que você faria no lugar. É uma situação muito errada mesmo. Mas eu gostei demais, é muito chuchuzinho, é aquele livro que você pega, lê numa tacada só, porque você quer muito saber o que vai acontecer. Ele é dividido em 2 partes, mais ou menos assim, que ela conta antes de toda essa confusão, e o que acontece depois. As 2 partes são muito legais de acompanhar. E, Taylor é perfeita, perfeita. O que já me deixa muito com medo, porque a minha vontade de pegar... Eu tenho mais 2 dela aqui, né, que é... Como que é o nome? Em Outra Vida, Talvez. E Depois do Sim, né? Que acho que Depois do Sim é o que o pessoal menos gosta. Mas eu já fico muito com vontade de ler, porque eu adoro, assim, conhecer as primeiras escritas das autoras que eu gosto muito. Então, na verdade, eu tô lendo mais ou menos de trás pra frente, né? Porque eu li Daisy Jones, que foi o último. Aí li Evelyn Hugo, o penúltimo, e esse aqui é o antepenúltimo. Então, eu tô indo de ré. Mas tá sendo muito legal, tá sendo muito bacana. Eu amo essa capa. A minha vontade de ficar olhando pra ela por horas é perfeita. Tem uns negocinhos em alto relevo aqui. Enfim, super leio esse livro. Eu ainda não sei como eu vou trazer resenha pro canal.
dos livros da Taylor. Provavelmente, eu acho que tem muitas resenhas, porque todo mundo ama, né? A Evelyn Hugo, em especial, é tipo aquela coisa unânime. Então, não sei se eu realmente quero trazer uma resenha separada para cada um. Provavelmente eu vou, quando eu terminar de ler todos os livros, eu vou trazer aí uma trajetória da minha vida com a Taylor, entendeu? Então eu acho que vai ser isso. E a mão tá coçando pra pegar mais um dela e a TBR tá aí, né, batendo na porta. Então, vamos ter que meter o pé no freio, porque senão eu vou fazer cagada. E hoje de manhã também eu li o quadrinho do Semblant Blood Chronicles, que é um dos meus quadrinhos pro ano, né? Um dos 6 quadrinhos pra ler em 2021. E foi uma história super legal, muito bacana, assim, uma história de vampiros. O traço do quadrinho é muito diferente. Deixa eu ver se eu acho aqui um pedacinho pra vocês olharem. Vamos ver. Ai, aqui ó, o pau tá atorando. Olha que da hora, eu achei esse traço muito maneiro. Gostei muito da história também, apesar de que eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de ler as histórias em quadrinho e absorver tudo que elas têm pra dar, assim, logo no começo. Eu vou lendo muito meio que rápido e, eventualmente, eu vou fazer uma releitura desse aqui com mais calma, porque é uma história rapidinha de ler, né? Eu li aí, acho que uma hora e pouco. Mas, enfim, uma história muito legal. O Sérgio, que foi quem escreveu a história em si, é vocalista de uma banda aqui da minha cidade, a Semblant, e também ele é dono, sócio, eu acho, né, de um bar de rock, né, que chama Blood Rock Bar, que passei muitas noites da minha adolescência e da minha juventude lá, e que é muito legal. E também o cara que desenhou, chama André Meister, eu acho que é assim que fala, muito legal também. Achei que casou muito bem a história com os traços. Enfim, achei que foi super legal. Eu pretendo, talvez, num futuro, não sei bem quando, talvez trazer aí uma entrevista com o Sérgio e com o André pra gente conversar um pouquinho mais sobre como eles chegaram nesse quadrinho, qual foi a inspiração, o que a banda tem a ver com isso, as influências que eles tiveram. E também super da hora eles conseguirem, né, publicar pela Darkside, que é aqui da Graphics, as gráficos da Darkside. O que é uma coisa super legal, né? Tem aqui o selo, ó, Darkside Graphic Novel. E, nossa, cara, você conseguir, o corte todo em vermelho, lindo, você conseguir ser publicado, assim, né, por uma editora tão massa que nem a Darkside, é muito, cara, muito foda. Então, acho que, eventualmente, eu vou conseguir aí trazer esse pessoal pra gente bater um papo. Acho que vai ser uma coisa super legal, né? Ainda mais aí ligado a uma cena local aqui, né, da minha cidade. Então, foi isso, altas leituras. Eu não pintei, o que eu fiquei meio triste, mas acho que eu tô numa vibe muito leituras. Agora o fim do mês começa, né? Começo e final de mês eu tô assim, lá na metade eu dou uma desacelerada e dou uma pegada em outras coisas. Mas no momento eu estou alucinadamente lendo, então não estou fazendo mais outras coisas. Mas vamos ver como vai rolar a semana. Então quinta-feira tem feriado, quinta e sexta, né? Quero ver se talvez eu faça aí uma semi-maratoninha pra dar um talento nas coisas atrasadas. E no mais é isso aí. Eu vou trazendo pra vocês, então, conforme eu tiver mais coisas pra conversar, mais livros pra falar. E quem sabe eu termino Intrínsecos, vai que os astros se alinham e dá certo, né? Vamos ver. Mas isso aí, uma boa semana para nós, né? Apesar de que vocês vão ver isso lá no futuro, mas desejo uma boa semana para vocês aqui do passado. E é isso aí. Então, pessoal, hoje é quinta-feira de manhã, feriado, né? Super feriadão aí, vindo aí, altas promessas de alegrias e leituras e coisas legais para fazer. Para variar, eu dei um pulão de novo, né, de domingo para quinta-feira. Mas vou contar pra vocês, foram dias, assim, super alucinantes. Na segunda-feira de manhã, na verdade, na segunda-feira de manhã eu consegui me vacinar. Foi super legal, muito bom, estou muito feliz por isso. Só que eu acabei tomando a AstraZeneca, que tava, né, no momento sendo aplicada no postinho que eu fui. E deu uma reação desgraçada. A minha cunhada, ela acho que uns 4 ou 5 anos mais nova que eu, e também tinha tomado essa daí, ela tinha tido uma reação, assim, absurda. Principalmente, ela tomou de manhã, assim como eu, e de noite ela foi ter reação. E eu tomei e tal, e sabia que algumas pessoas, assim, principalmente as pessoas mais velhas, tinham tomado essa vacina e não tinha dado nada, e algumas pessoas mais novas davam. E acabou que deu reação, e foi, assim, uma noite horrível.
tipo, insuportável. Acho que eu nunca passei uma noite tão difícil na minha vida. Muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, dor no corpo, aquelas fisgadas no corpo, assim, horrível. Começou, assim, como um sintoma de gripe leve, sabe? Aquelas pontadinhas que dá no corpo, aquele desconforto. O braço super dolorido, claro. E foi agravando, foi agravando, foi agravando. Eu acho que eu tive febre de noite, eu não tenho certeza, porque eu acordava de sem coberta tremendo, e daí eu me cobria, daí eu suava muito. E, enfim, mas a dor era uma coisa assim surreal. Parecia que você tinha alguém assim apertando, sabe quando você machuca, dá algum mau jeito na coluna, assim, na perna. Parece que tinha alguém apertando assim o tempo todo, assim. Eu cochilava rapidinho e acordava, ficava parada, olhando pro nada. E esperando, né? Porque não tem muita medicação, você tem que esperar o corpo reagir e tal. Cheguei a tomar ali um remédio ou outro só pra dor, mas só simbólico mesmo, pra ver se ajudava, porque, enfim, o corpo tem que reagir e tudo mais. Mas foi um negócio, foi, tipo, super violento. Daí no outro dia eu não consegui trabalhar, porque eu não tinha dormido a noite inteira. Daí eu acabei usando a manhã pra dormir. No começo da tarde, quando eu acordei, eu ainda tava, assim, tava melhor, claro, não tava super que nem de noite. Mas quando eu sentava, assim, doía muito o corpo. E a dor de cabeça também lá em cima, né? E daí o jeito era ficar deitada. Então acabou que na terça-feira eu não consegui trabalhar e fiquei deitada. Também não consegui nem ler, porque muita dor de cabeça, então eu só fiquei assim, tentando sobreviver. Aí eu dormi mais um pouco, acho que foi tipo no final da tarde, começo da noite. Quando eu acordei melhor. Daí sim, eu tomei um banho assim, deu aquela tirada, assim, de tudo. No outro dia, no caso, que foi ontem, né, na quarta-feira, eu ainda tava com um pouco de dor de cabeça, a dor no corpo ia e vinha. Se eu me movimentava muito, assim, já ficava meio molenga. A dor no braço também vai e volta, mas, enfim, já bem melhor, assim. Foi, na verdade, as primeiras ali 24 horas que eu acho que foram dramáticas. Mas, enfim, estou vacinada, não me importo, não, não estou reclamando. Se tivesse que passar uma semana nessa desgraça, eu passava para estar vacinada, então só vem, né? Algumas outras vacinas dizem que não dá tanta, assim, reação, né? Então, algumas pessoas tomaram a Pfizer, por exemplo, na mesma idade, mais ou menos na mesma faixa etária que eu, não tiveram. Mas, enfim, tomaria qualquer coisa, até suco de limão, se eles dissessem que dava certo. Então, não tem problema, foi difícil, mas foi. Mas depois que passou tudo isso, que daí acho que eu dei uma renovada, assim, voltou minha vontade de ler. E daí eu peguei de uma forma um pouco mais voraz. Na verdade, eu não vou mostrar aqui exatamente na ordem que eu peguei pra fazer as leituras, porque foi tudo meio misturado. Como eu tava, assim, um pouco away, tava um pouco ainda meio ruim, sabe? Mesmo depois que passou a dor de cabeça forte, ainda ficava aquela meio fraquinha. E a dor no corpo, mas como, tipo, não ia fazer diferença se eu lesse ou não, ia continuar a dor, então eu decidi ler. E daí eu fui pegando coisas aleatórias que estavam me interessando no momento, porque tem que te prender a atenção pra, enfim, você esquecer que tá doendo tudo a vida. Mas então, vamos começar então, acho que na ordem que tá aqui na minha pilhazinha. Eu consegui terminar o Intrínsecos. Aconteceu alguma magia na noite de ontem, especificamente. Na verdade, sendo um pouco cruel, na noite de anteontem. Eu estava no, acho que é tipo o quarto capítulo. Vamos chamar de quarto, não tenho certeza. Que é um capítulo que tinha uma retrospectiva que contava sobre o ponto de vista de uma personagem. A gente acompanha do ponto do pai e do filho indo pra frente e chega um ponto da história em que rola um super flashbackzão pra contar, pra explicar e pra, enfim, ligar alguns pontos da história. E esse flashback, alguns tempos pra mim era muito bons, assim, algumas passagens muito interessantes e outras passagens nada, entendeu? E eu ficava ali naquele limbo de coisa. Ok, até às vezes legal, mas não sei se era aquilo que eu queria saber no momento, entendeu? E eu queria logo descobrir o que ia acontecer. Ok, daí nessa passagem, e assim, todos os capítulos aqui, a maioria deles tem sempre lá vai cacetar das páginas, então é tipo capítulos muito longos. Enfim, daí passou esse capítulo do flashbackzão, entrou num outro capítulo que era um menorzinho, de 20 páginas, que ele vai contar sobre alguma... enfim, não tem muito a ver com a história. Tem umas ligações, mas eu não vou falar das ligações pra não estragar. Mas ele vai falar sobre um episódio específico em que eles encontram um local onde tá escondido muitos corpos. Corpos da ditadura, corpos de pessoas que desapareceram, né? Aqui também aconteceu esse tipo de coisa.
E ela começa a narrar, e eu comecei a achar muito chato, porque eu achei que ela ia fazer tipo um adendo histórico no meio da história, meio que sem conexão nenhuma. E eu comecei a ficar muito chateada. Foi quando eu meio que larguei e dropei esse livro, que eu achei que não ia rolar não. Daí, falei, vou esperar o tempo certo. E um dia eu tava ali, tava empolgada, tinha lido alguns outros livros que eu vou mostrar pra vocês, e peguei ele e comecei a ler. E desandou, assim, sabe? Eu achei interessante, ela começou a narrar e logo já apareceu a conexão com a história da família em si. E eu comecei a achar interessante. Daí trocou de capítulo, que é o capítulo final, que vai contar um pouco do Gaspar, um pouco mais velho. Mas velho não, enfim, dando continuidade daquela história até ele ficar um pouco mais adulto. E até porque mostra os anos das passagens. E eu achei muito interessante, daí eu queria muito saber o que ia acontecer com ele. Não necessariamente que esteja tudo muito interessante, mas eu queria muito saber o final da história. E daí comecei a ler. E ontem, especificamente ontem à noite, eu tava na página 135, acaba na 145, acho, mais ou menos. E faltava 110 páginas, e eu falei assim, eu vou ler um pouquinho, vou ler umas 25 páginas, e vou dividir aí nesse feriadão pra acabar, então vou ler ali de 25 a 30 páginas por dia, até dar essas 100 que falta e matar nesse feriado. E eu comecei a ler, acho que eu tava muito interessada, e de repente super fluiu, assim, não era aquela coisa mais que eu falei pra vocês, de 20 páginas uma hora, tava rolando super, super bem. E daí eu fui lendo, daqui a pouco quando eu vi, eu já tava quase terminando. Claro que eu tava com super sono, era umas 2 e pouco da manhã, mas eu não queria deixar essa história pra trás, queria muito saber o que ia acontecer. E falei, se eu deixar dropar pra terminar amanhã, não vai ser a mesma magia, vou que vou. E daí acabei que li tudo ontem, pra vocês verem, né, o livro que eu chorei, li 110 páginas. Isso que eu comecei a ler já era, tipo, 9h30, quase 10 horas da noite, né? Que a gente ficou dando uma enroladinha, eu dormi um pouco também pra ver se passava dor de cabeça. Enfim, terminei, nem sei o que dizer. E daí agora eu estou num dilema muito grande, claro que eu vou ainda gravar resenha e tudo mais, vou organizar meus pensamentos a respeito dessa história. É uma história muito diferente, muito, eu diria, grandiosa, mas ao mesmo tempo ela é muito lenta, como vocês acompanharam, diversas partes, é muito densa a escrita. Nem sempre, pra mim, foram coisas, estavam sendo narradas coisas que eu gostava. E daí o que você faz com uma história que você sabe que é grande, que tem um puta trabalho de pesquisa histórica por trás, que traz uma cultura diferente, que traz uma outra abordagem, uma autora de um país que eu nunca tinha lido, e que te proporciona tanta coisa, que consegue mesclar a realidade com um pouco do fantasia, do sobrenatural, e isso que ao mesmo tempo é difícil de ler. Daí como é que você dá nota pra uma coisa dessa? Eu não sei, sinceramente. Daí eu fiquei olhando. Eu já estou pensando lá no futuro, quando eu vou ter que fazer o ranking desse terceiro ano do Intrínsecos. E daí, ok, a experiência foi difícil, foi uma leitura mais densa, mais trabalhosa. Talvez eu tivesse com pressa, o que me atrapalhou um pouco. Eu tenho, às vezes, esses rolês de estar com muita pressa. E daí atrapalha a minha leitura. Mas, tipo, sei lá, eu vou comparar ele com, sei lá, A Segunda Vida de Missy, que é uma história sobre uma senhorinha se reencontrando com 80 anos. Ok, mas não acontece lá coisas muito brilhantes, assim, muito fora do comum. E daí eu dou uma nota um pouco mais, uma nota maior pra ela, porque foi mais fácil de ler, porque me deixou mais confortável durante a leitura, porque foi rápido. Então, nossa, quando você começa a ler muitos livros, as coisas começam a sair um pouco do controle. Tá, vamos lá então ao segundo. Eu vou falar do Concorrente, que eu também tô lendo. Estou na página 100 exatamente. Ele tem 300 páginas, 310 aqui, mas enfim, tem um Stephen King falando aqui no final. A história mesmo tem 300 páginas. Então eu tô 1/3 do livro. Eu confesso que eu estava assim, zero vontade de ler. E daí eu comecei a ler e, sei lá, deu 10 páginas foi que eu li primeiro. Umas 20 páginas eu já estava muito imersa na história, eu já queria muito saber o que ia acontecer. Eu acho que ele é muito bom, porque aqui ele vai direto ao ponto, não fica enrolando, não tem Stephen King enrolão aqui não. Aqui o bicho tora, o pau tora muito rápido, o que eu acho extremamente bom. E gostei muito do que eu li, eu achei bem interessante, uma proposta bem legal. Gosto desse Stephen King diferente do que a gente espera,
muito, gosto bastante quando ele vem com uma proposta diferente. Eu gostei muito em A Longa Marcha quando isso aconteceu. Como eu disse, faltou um pouco de trabalho. E eu acho que aqui provavelmente não vai faltar tanto assim, sabe? Pode ser que poderia ser maior, pelo que eu senti, assim. Acho que eu posso ter o sentimento que poderia ser maior, mas não necessariamente precisa, pelo menos até agora. E já sinto a escrita muito melhor, então tô presa nessa história. É uma história super rápida de ler, porque é bem rápido, bem grandes as letrinhas e tudo mais. Vamos ver se eu já dou um tapa nesse aqui. Espero que esse fim de semana ele seja desbancado, né? Porque daí nisso eu já li 2 livros da minha TBR e daí pode ser que ela dê certo em algum nível. Vamos lá, então eu li também Mestre das Chamas. Esse aqui foi o primeiro que eu peguei depois que eu tive minha crise do coronga não corongado. E eu tô gostando bastante. Eu achei que... Eu fui já nesse livro porque eu sabia que eu ia gostar bastante dele. Essa distopia de as pessoas explodem, pegam fogo, basicamente, chama muito minha atenção. Eu gosto dessas coisas super apocalípticas, super conversa comigo. E logo depois da vibe Dança da Morte, eu acho que super casou, sabe? Com o que eu estava esperando e tudo mais. Não sei, acho que eu estou mais alinhada com esse tipo de história. Eu espero que esse livro aqui trabalhe muito bem nisso. Ele já tomou um rumo, eu li 100 páginas, que é a primeira parte. Ele é dividido em partes também. Deixa eu dar uma olhadinha quantas são. Tem aqui, dá pra ver porque ele é em cinzinha. Ó, ele tem 9 partes. Eu li a primeira, que são 100 páginas. E eu já gostei super, é muito bom esse clima. Não gosto muito que o Joe Hill joga a gente nos rolês assim que você não tá entendendo nada. Não sei exatamente se um dia ele vai explicar o que tá acontecendo ou se o mundo é assim agora, tipo, lide com isso você, problema seu. Mas eu tô gostando bastante. Ele já tomou um rumo aqui que eu não tinha pensado que fosse tomar, porque eu acho que tava muito na vibe Dança da Morte, assim, as pessoas comuns sobrevivendo e é isso aí, entendeu? Tem um tanto de pessoas que é imune e dane-se. Mas aqui ele vai tomar um caminho um pouco mais fantástico e eu achei super legal. Eu não tenho certeza se eu posso falar sobre isso, tipo, se é um spoiler da história. Eu acho que talvez seja um spoiler do caminho que o livro vai tomar, mas eu não li a sinopse. Então quando eu chegar lá, pelo menos, sei lá, pela metade eu dou uma lida. Ou vou ler na sinopse já, porque agora, né, a sinopse já deve ter contado que eu li. Vou dar uma lida e ver se eu posso falar sobre isso ou se não, sei lá. Mas eu acho que ele não... Eu estou chutando que ele não vai explicar a origem desse vírus, né? Que faz as pessoas ficarem com marcas negras e depois de algum tempo elas simplesmente pegam fogo e incineram, assim. Mas estou gostando demais. É um livro que vai ser bem trabalhoso de ler, isso eu confesso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha essa diagramação. Diagramação padrão do Joe Hill. Uma letra muito pequenininha, mas é uma história muito interessante. Então, pra mim, foi assim... Eu falei, eu vou ler aqui um pouquinho. Tinha lido, acho que umas 20 e pouquinhas páginas. No domingo... Na segunda... Não, no domingo à noite, eu não lembro. E sentei e falei, vou ler mais um pouquinho aqui pra ver onde é que eu vou. E fui até a página 100, assim, muito tranquila. Então, vai ser uma leitura que eu acho que vai casar super bem aí. E eu tava meio assim pra ler, eu acho que eu fiquei com uma impressão meio que o Nosferatu era grande demais. Mas, não sei, acho que essa temática me chama mais atenção. E acho que vai acabar sendo mais fácil. E eu também comecei a Ana Karenina, que tá no nosso projetinho meu, da Rai e da Tânia. E a gente vai ler o mês inteiro. E a gente separou cada parte, são 8 partes. Mais ou menos de 100, 120 páginas as primeiras partes, a última é um pouquinho menor, tem 50. Então eu fiz aí um cronograma pra gente de 4 dias por parte, então daí umas 25, 30 páginas por dia. Não é tão fácil assim, que eu achei que fosse ser, porque, ó, a diagramação, o tamanho da folha é o tamanho do livro, então ela é um pouco maior, ela é um pouco mais extensa, a letra é pequena. Mas apesar dos nomes muito loucos russos, né, que já era de se esperar, já aconteceu comigo quando eu li os outros 3 contos dele, é um pouco difícil e tal, e... Até teve uma amiga que comentou, né, no livro que eu falei da minha TBR, falando pra eu fazer um dicionáriozinho, falar quem é quem, porque eles chamam a pessoa pelo primeiro nome, depois elas chamam ele pelo sobrenome e às vezes até pelo apelido. Então, tipo, já é difícil o primeiro e o segundo, o primeiro sobrenome, imagino, mais
mais um terceiro que é o apelido. Então é bem difícil os nomes, assim. Não consigo achar. Eu tento achar coisas assim pra relacionar, mas é muito longe da nossa. Dos nomes que a gente tá acostumado. Então, acho que vai ser interessante fazer isso. Fazer um guia de personagens próprio. Na verdade, o livro tem no final. Talvez eu faça anotações a lápis no guia de personagens pra eu saber, assim, mais ou menos, fazer algumas anotações, tipo, mais pessoais. Esse é o cara que fez isso no começo do livro, pra eu conseguir linkar todo mundo. Mas tá muito legal a história. Não sei exatamente pra onde ela vai. Eu tenho uma vibe, uma leve memória de fundo, assim, que eu já li a sinopse e sei que vai ter alguma coisa a ver com um caso, uma traição, um amante ou alguma coisa assim. Mas no momento as coisas ainda estão se estruturando, a família ainda está sendo apresentada, os personagens estão sendo apresentados. Então, é bem legal, tô achando bem bacana. Já sinto que, como eu disse, eu não sei se eu vou sacar tudo que tem de críticas à sociedade, as coisas que o Tolstói fala, mas eu sinto algumas coisas aqui que são muito legais. Teve uma passagem que eu achei muito da hora sobre porque o personagem principal se diz de esquerda. É muito legal, cara, muito bacana. Acho que eu gostaria de talvez conhecer um pouco mais da história para conseguir ler e entender melhor esses livros. Mas também tem, como eu vi, tem textos de apoio. Eu pulei a parte que o Rubens Figueiredo, que é o cara que traduziu esse aqui. Deixa eu ver se eu não li, eu não falei errado o nome dele. Peraí. Acho que é Rubens Figueiredo. Vamos ver. Rubens Figueiredo. Ele fez uma breve introdução, mas eu nunca leio isso porque eu tenho medo de tomar spoiler. Mas depois que eu terminar, eu vou voltar nessa introdução dele. E também eu vi que tem mais um texto de apoio no final e eu acho que vai ajudar bastante a entender isso. E eu quero ver se depois eu dou uma pesquisada também melhor, procuro mais pessoas falando sobre isso, porque daí... enfim, acho que vai ser legal fazer isso, porque vai servir quase que como um estudo daí, porque eu quero conhecer um pouco mais da história da Rússia. Estou até começando a dar uma pesquisada sobre livros ou biografias que falem sobre isso, sobre essa época, a época que o Tolstói viveu, ou enfim, o que vem antes, o que vem depois. Entender toda essa estrutura e todas essas críticas veladas que tem em tantos livros de autores russos, já que eu quero mergulhar um pouco mais nessas histórias. Mas enfim, estou super animada. Esse aqui era um calhamaço que eu estava com medo de encarar, porque não sei, eu tenho medo de não ler ele muito rápido e não sacar o que ele tá dizendo, ou ficar com medo e travar na metade, sei lá. Mas enfim, tá indo super legal. Como vocês viram, estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Deu um ruim assim e falei, eu quero ler vários. Sei lá, tava num rolê assim de várias histórias. Eu acho que eu travei no Intrínsecos e eu tava muito agoniada porque eu não conseguia andar. E daí eu falei, vou começar vários ao mesmo tempo. Vamos ver como flui. E pra vocês verem, eu troquei de narrativa quando eu voltei pro Intrínsecos. Super foi. Então, eu acho que é uma coisa que talvez eu vá começar a fazer agora. Não necessariamente que eu sempre vá ler vários, mas quando eu pegar um que tá demorando um pouco mais, eu começo a ler outras coisas. Porque são histórias muito diferentes, mesmo o Joe Hill e Stephen King, que são na mesma linha. Eu estou com duas distopias, por coincidência, mas uma vai para um lado super futurístico, muito louco, assim, tipo tecnologia, e o outro vai para o lado apocalíptico. Então, mesmo os dois são coisas bem diferentes. E, enfim, né, o Intrínsecos, uma viagem na Argentina muito louca, e Rússia também, do século XIX? Eu acho que é século XIX. Então, muito crazy. Estou aí gostando, acho que as leituras vão render. A princípio, hoje à tarde, a gente vai fazer uma mini maratonazinha com o pessoal do grupo do King, pra gente ler Avontes, assim, quem quiser ler o quê, né? Mas vamos ver se rende, então, minha tarde de leituras. Espero talvez terminar o concorrente, vamos ver. Não, acho que não é tão ambicioso assim, essa é a minha meta. Mas também quero dar uma pegadinha na Ana Karenina, porque até amanhã eu tenho que, então, ler a primeira parte, pra gente conversar no sábado. E no mais é isso aí, está rolando, está indo tudo muito bem, estou me sentindo muito feliz porque está andando as leituras. Daquele jeito, às vezes não tão rápido, mas até que bastante rápido. Então eu espero que seja um fim de semana de muitas leituras, muitas alegrias. Daqui a pouco eu vou almoçar na minha mãe, dar um cheirinho nela e acho que dar uma saída de casa, assim, mesmo que seja no carro para dar uma volta na cidade, porque estou começando a ficar um pouco agoniada de ficar em casa. Mas também não podemos sair muito, né? Tem que sair num ambiente controlado, porque ainda
não estou 100% imunizada, né? Só estarei na segunda dose. A primeira já dá uma boa pegada legal, assim, mas demora alguns dias pra acontecer, obviamente. Também não dá pra abusar, porque eu também tenho outras pessoas que ainda não se vacinaram, que estão à minha volta. E é isso aí, então se vemos por aí. Logo que eu tiver mais updates, eu venho falar com vocês. Então, galera, vim aqui finalizar esse vlog pra vocês. Acabou que ontem à noite eu não consegui fazer nada, não consegui ler muito, na verdade. Quando eu voltei pra casa, eu tava com um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de dor no braço. Eu tinha até combinado com o pessoal do King, acho que eu falei, né, que a gente ia fazer uma semi-maratonazinha. E acabou não rolando, eu tava meio assim, daí eu comecei a ler, não deu muito certo, a gente acabou parando. Aí fomos fazer outras coisas, fomos ver filme, fomos ver série, essas coisas que a vida faz. Eu acabei lendo ali, tipo, umas 30 páginas do Concorrente, que eu não um pouquinho, eu estou bem interessada, eu tô achando bem legal essa história. Queria terminar ela nesse fim de semana pra, né, porque ela é curtinha, gostosa, então ela flui bem, eu só preciso parar um tempinho pra sentar e ler mesmo. E tá bem legal. E daí não fiz mais nada, foi só isso mesmo, então acho que já vamos às considerações finais de recapitulação, né, da semana. Então, o Concorrente, eu parei na página 130 e pouquinhos. Ah, eu não deixei marcador, então depois eu vou ter que achar. Eu gravei na cabeça o número do capítulo e depois eu acho. Então, mas foi por aí, 130 páginas mais ou menos do Concorrente, o que eu achei legal. Até tô lendo mais devagar que eu achei que eu ia ler, mas talvez seja interessante, porque daí eu vou refletindo sobre a história. Eu li, então, terminei de ler, né, A Nossa Parte de Noite, da Mariana Enriquez. Henriquez. Um dia eu vou pesquisar certinho como é que fala. E eu tinha lido 230 páginas no último vlog, então eu terminei 540 e poucas, então acho que deu aí umas 310 páginas mais ou menos que eu finalizei nessa semana. Que tava meio... não tava indo, daí começou a ir, daí parou de ir, daí foi. Então, as coisas às vezes são assim mesmo. E deu certo. O Mestre das Chamas, que eu gostei demais da parte que eu li 100 páginas dele. E só que eu não quero ficar... quero me dedicar talvez um pouco mais a ele, porque eu acho que eu vou gostar mais. Então eu quero ver se eu termino logo o Concorrente e vou seguindo com ele depois que eu der uma livrada aí no meio de campo, porque eu tô lendo muita coisa. Então eu acho que depois que eu terminar o Concorrente, eu vou pegar mais firme nesse daqui. Então, eu tô gostando bastante, eu acho que vai ser uma leitura bem interessante e que, como eu falei já bastante, né, sobre ele fala bem mais comigo, eu acho, até que o Nosferatu. Então, as expectativas pra gostar são altas. E foram, então, 100 páginas dele. E do Ana Karenina, que eu estou atrasadíssima no momento, eu li 40 páginas. Na verdade, estou na página 54 e tem ali... As primeiras 14 páginas vai ter ali um texto do tradutor no comecinho, que eu pulei porque eu fiquei com medo de levar spoiler. E a meta, na verdade, até hoje é chegar na página 124, então eu tenho, em teoria, 70 páginas para ler hoje. Eu não sei bem como é que vai ser meu dia, se eu vou parar agora para gravar alguns vídeos que eu preciso, inclusive o vídeo de amanhã, ou se eu vou ler hoje, ficar de boa, relaxar, porque em teoria é o dia de folga, e eu gravo amanhã cedo, que eu tenho para gravar. Não sei ainda, vamos ver. Eu queria adiantar alguns vídeos aí do canal pra ficar um pouco mais livre pra se dedicar, né? Me dedicar às leituras, mas ao mesmo tempo nem sempre rola, então, sei lá. E daí às vezes se eu gravo muitos vídeos no mesmo dia, os vídeos ficam meio capenga assim, sabe? Dá pra ver minha cara de cansada. Aí eu não sei se realmente é uma boa ideia. Não. Talvez eu adiante todos os roteiros, deixo tudo preparado, tudo certinho, só pra chegar nos fins de semana e gravar, sabe? Fica mais tranquilo. Não sei, vamos ver. Então, essa daqui foi minha pilhazinha, deixa eu montar ela aqui, de livros que eu li essa semana. Ou comecei a ler, ou terminei, ou estou feliz. Deixa eu pegar pra vocês. Olha lá. Deu boa, né? Eu achei que deu boa. Eu achei que deu boa, então deu boa. Deu aí mais ou menos umas 580, 600 páginas para uma semana, eu achei excelente. Hoje eu quero arrepiar nas leituras, vamos ver se eu consigo aí terminar o Concorrente, chegar na minha meta do Ana Karenina, seria tipo meu gol para hoje. Mas a gente não sabe, né? Aí tem videogames vindo, né? Tem um jogo do computador que eu baixei, talvez eu comece a jogar com o Arthur. A gente tá assistindo alguns filmezinhos, então não sei. Vamos ver como é que vai rolar. E amanhã eu vou trazer, então, meus lidos e assistidos do mês, se vocês quiserem dar uma olhadinha pra dar aquela recapitulada no que rolou por aqui.
Algumas coisas já tem resenha, outras ainda vão ter. Na verdade, essas leituras aqui que eu mostrei, a nossa parte de noite, inclusive, já é leitura de junho, né? Não é mais de maio, porque eu fiz um vlog que pegou o final de maio, começo de junho. Mas enfim, é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, pra quem me acompanhou até aqui. Falei pra burro, né? Apesar de eu não gravar vários dias, quando eu paro eu falo que nem uma louca. Então acho que se eu falar todo dia, o vlog vai ter 2 horas. Então acho que é melhor a gente continuar desse jeito. Quando eu tiver coisa pra falar, eu sento e falo com vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho, tudo aquilo que você já sabe. E a gente se vê então semana que vem.